Nós vamos dar continuidade àquela palavra que começamos, a semana passada, sobre a santificação, o tema que nós estamos tratando, entrando. Hoje nós vamos falar sobre o que é a santificação. Falamos na semana passada sobre a necessidade da santificação e hoje falaremos sobre o que é. Eu quero que os irmãos, junto comigo, abram suas Bíblias lá em Romanos, no capítulo 8. Nós falamos já sobre esse texto, eu só vou relembrar aqui algumas coisinhas rapidamente para a gente poder dar essa continuidade. Bem, Romanos, capítulo 8, nós lemos do verso 1 até o verso 14, mas nós não vamos ler o texto não, só quero que você abra por enquanto nesse texto, para a gente estar tratando aí a respeito dessa questão. Como eu disse, o texto aqui não fala sobre, não usa a expressão santificação, mas ele fala exatamente sobre andar no Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então é nesse sentido que nós entendemos que há outros textos, lógico, que usam essa expressão santificação, e nós vamos usar aí à medida que nós fomos avançando aqui nos textos, mas esse aqui mostra, Paulo aqui está mostrando exatamente o que nós experimentamos quando nascemos de novo, Não sei se vocês lembram, nós tratamos lá em João, capítulo 3 também, sobre o novo nascimento. E aqui Paulo está mostrando assim de uma forma bem doutrinária, ensinando aquela igreja lá de Romanos, expondo o seu entendimento teológico a respeito desse tema, a igreja lá, e aqui ele começa a mostrar de forma assim, eu vou destacar só alguns pontos, para a gente não se estender muito, que a vida no Espírito, ele usa aqui no verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. O que é essa lei do Espírito de vida, ou o Espírito da vida, como está em algumas outras versões? É exatamente, em Cristo Jesus, ela, primeiramente, como o próprio versículo aqui diz no finalzinho, ela livrou-me da lei do pecado e da morte. Depois, nós vemos que esta lei do Espírito da vida também me livrou da condenação, no versículo 1, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa lei do Espírito da vida, ela me serve de guia, de direção para a nossa conduta diária, pois é operada pelo próprio Espírito Santo de Deus no nosso homem interior. Versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E no versículo 14 também, que diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então esse Espírito é que nos guia, que nos orienta, e Paulo está expressando isso, e também destacamos que esta lei do Espírito da vida, ela produz a justiça que a lei mosaica gostaria que nós fizéssemos. Versículo 4, mas só que a lei mosaica não conseguiria nunca produzir essa justiça. Versículo 4, olha, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja que, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, ele está se referindo aí, no caso, à lei de Moisés. Então, é o Espírito que vai me capacitar a cumprir ou a praticar a justiça da lei, que a lei anteriormente não conseguiria, porque estava enferma pela carne, como ele diz no versículo anterior, inclusive. Mas outro ponto que nós destacamos também é que não só fomos livres dos atos exteriores do pecado, ou seja, deixamos de ser escravos do pecado, mas em nós, em mim e você, por essa habitação do Espírito, é produzido uma modificação capaz de nos transformar na imagem de Jesus Cristo. A participação que eu e você temos na natureza divina, ela nos torna capazes de produzir, por exemplo, os frutos do Espírito, que são manifestações do Espírito através de nós. Então agora, os nossos corpos já não são mais membros para produzir a iniquidade, mas os nossos corpos devem ser oferecidos como instrumentos de justiça. Amém, amados?
Isso está lá em Romanos, no capítulo 6. Se você voltar um pouquinho aí, você vai ver sobre isso. Então veja que isso é obra que o Espírito produz. Então Paulo aqui, ele está respondendo, nesse capítulo 8, ainda a uma pergunta que ele faz lá no capítulo 6, verso 1. Volta lá numa pagininha, você vai ver que ele fala assim, olha, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? E ele responde no versículo 2, né, de modo nenhum. E aqui no capítulo 8, ele está mostrando com evidências, com outros argumentos, de que nós fomos livres desta vida de pecado, fomos livres da lei do pecado e da morte, estamos hoje vivendo debaixo da lei do Espírito da vida, portanto não há porquê, como cristãos, como novas criaturas, como regenerados, nós vivermos mais na prática do pecado. Amém, amados? Então a santificação, o que ela é? É um novo estágio da graça, em que, livre da escravidão do pecado e da condenação do pecado, eu hoje posso ser livre da prática do pecado. Vocês entenderam? Fui livre da condenação, a morte. Ele começa dizendo isso, ó, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fui livre da escravidão do pecado, né? E estou sendo capacitado agora, no versículo 13, diz, olha, pois se viver de segundo a carne, agora eu voltei lá no 8:13, capítulo 8, verso 13, pois se viver de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo aqui entenda como instrumento da natureza carnal que me fazia praticar pecados. Então, se viver de segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, o Espírito Santo hoje nos capacita a vivermos agora de acordo com esta nova natureza que nós recebemos. Que parte dela é esse despojamento, ou esta mortificação que ele fala aqui, e a outra parte é a renovação do meu espírito sendo transformado à imagem de Jesus Cristo. Então é um processo duplo que acontece hoje em mim e você. Ao mesmo tempo que a nossa carne, as obras do nosso corpo, como diz aqui o texto, são mortificadas pelo Espírito, também o nosso homem interior, ele é aperfeiçoado à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o processo de santificação. É abandonar certas práticas e ser revestido do novo homem, de novas práticas, inclusive. Amém, amados? Até aqui tudo bem? Ok, vamos lá. Só o Espírito Santo realmente que pode fazer esta obra em nós. Isso nós vimos aqui no versículo 13, quando ele se explica, se refere a se pelo Espírito, né, mortificardes as obras do corpo. É o Espírito que produz isso em mim e em você. Mas, sem dúvida nenhuma, passa pela nossa vontade, pelo nosso desejo de que isso aconteça. Isso nós vamos ver mais para frente, segundo os outros textos, né? Bom, então aqui nesse versículo 12 e 13, que nós lemos o 13, né? O 12 nós não lemos, mas esses versículos, vamos lê-lo agora, diz assim, olha, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Então esse é o aspecto que eu falei de que você deixa de certas práticas, né? De maneira, irmãos, que não somos mais devedores à carne. Eu não devo nada, não estou mais preso, vinculado, ligado a alguma dívida em relação à minha carne. Pelo contrário, né? Não diz o texto aqui, mas nós devemos ao Espírito. Entre aspas, dever ao Espírito, ou seja, devemos nos dedicar ao Espírito, devemos estar ligados a Ele. Esse é o sentido. Não somos devedores à carne para viver segundo a carne. E aí que ele lê o 13, né? Ele cita o 13, que é, pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então aqui, nesses dois versículos, Paulo meio que aponta para questões mais práticas, mas ele não entra nisso, é óbvio que em outros textos ele aborda de uma forma mais prática essa questão, mas eu gostaria agora sim, eu vou ler com vocês, que vocês abrissem lá em Tiago, isso aqui é só uma recapitulação, e hoje foi rápido, hein? Hoje eu fui a jato, recorde. Em Tiago, capítulo 4. Dos versículos 1 até o versículo 10.
aqui neste texto, nós vamos ver Paulo, a gente vem lá de Romanos, né? Nós vamos ver Tiago, né? O apóstolo Tiago aqui. Ele não foi um dos 12, tá, gente? Esse Tiago aqui era irmão de Jesus, mas é citado como apóstolo também. Ele realmente teve uma experiência com o Senhor, né, de conversão, e passou a dirigir a igreja em Jerusalém. E aqui ele escreve às 12 tribos, né, que estavam espalhadas, né, pelo mundo. Né? Não sabemos exatamente, há muita discussão a respeito da data dessa carta, né, mas com certeza alguns acham que foi escrito após os escritos de Paulo, inclusive esse de Romanos ou de Gálatas. Outros acham que foi antes. Bom, nós não sabemos, mas, de qualquer forma, era um momento que a igreja estava passando, com uma série de dificuldades, estava sendo perseguida já. Muitos acham, inclusive, que era o período que Paulo estava perseguindo a igreja. Outros já acham que não, que essa perseguição já envolvia outros períodos, né, porque a igreja foi perseguida durante vários períodos, né, no primeiro século, e é perseguida até hoje. Na verdade é essa, né? Mas lá em Jerusalém, ela sofreu perseguição muito ferrenha, né? Até o ano 70, quando Jerusalém foi destruída, e aí eles se dispersaram mesmo pelo mundo, né? A igreja parou de existir lá em Jerusalém, pelo menos naquele período. Bom, então, Tiago aqui ele escreve esta carta citando aqui alguns problemas que haviam naquela igreja. E nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 10, capítulo 4, os irmãos acharam, amém? Ok, vamos lá. De onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Não vem disto dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a inimizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura que o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Antes, ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Paizinho querido, eu quero mais uma vez pedir a direção do Teu Espírito, ó Pai, para esses textos e esta palavra que nós vamos ministrar, ó Deus. Que o Senhor retire de nós aqui, dos nossos corações, das nossas mentes, qualquer resistência ou obstáculo que se levante contra a voz do Teu Espírito, ó Pai. E que haja desejo sincero de não só ouvirmos e termos a revelação, mas de praticarmos para a Tua glória e para o Teu louvor, pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E amém. Bom, vamos lá. Nesse texto aqui, Tiago ele coloca, pelo menos até o versículo 5, algumas dificuldades que aquela igreja estava passando. Como eu disse, santificação é um processo de separação, de renúncia daquilo que é considerado como impuro, mal, profano, e a partir
e a partir daí a dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Então existem esses dois aspectos. Por um lado, você deixa de viver uma velha vida, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É uma novidade de vida, o cristianismo. E nesta novidade de vida, esse processo de santificação continua ainda. Você se despojando do velho homem, se despojando de velhas práticas e se revestindo do novo homem, como eu já falei anteriormente. Então nós vamos ver aqui 4 situações ou 4 coisas que nós devemos renunciar. E isso é o Espírito Santo que nos capacita a fazê-lo. Amém, amados? Porque não pense você que o fato de você desejar renunciar a alguma coisa por si só é suficiente para que você cumpra. O desejo é o principal motivo para que nós busquemos essa autoridade, esse poder do Espírito para renunciarmos e rejeitarmos as coisas. Amém? Eu falo isso porque eu quero que você volte aqui um pouquinho, mantenha aberto aí Tiago. Aqui em Tessalonicenses, um texto que o Sandro, inclusive, leu numa das mensagens dele, capítulo 5, verso 23, que diz assim. Vou esperar vocês abrirem. Opa, minha aguinha está aqui já. Ele diz assim, olha, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. 1 Tessalonicenses 5, 23. Acharam aí? Umas 10 páginas aí antes de onde você estava. Vamos lá? O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Então veja, é Deus, o Deus de paz que nos santifica. Óbvio, mediante o Espírito que habita em nós. De forma plena, completa, inteira. E todo o vosso espírito, alma e corpo. Veja que eu preciso ser santificado no espírito, na alma e no corpo. O Espírito Santo precisa fazer uma obra completa. Não é só no corpo. Nós normalmente vinculamos a santificação só a questão física do corpo. Eu devo deixar de fazer isso, devo deixar de fazer aquilo. Só que nós esquecemos que tudo vem, né, ou pelo menos deveria vir, pelo Espírito Santo de Deus, e ele age no nosso espírito, primeiramente. Por isso que aqui está na ordem correta. Todo o vosso espírito, alma e corpo. Se você ver lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, não precisa abrir, diz lá assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, como forasteiros que sois, que vos abstenhais das paixões carnais que combatem contra a alma. A minha paixão, a sua paixão física, e nós falamos isso a semana passada, quando nós declaramos que eu e você temos desejos humanos que são plenamente legítimos, mas que, infelizmente, o pecado usurpou desses desejos para que nos tornasse escravos do pecado. Então, eu pratico o pecado porque eu tenho fome, eu pratico o pecado porque eu tenho desejo sexual, eu pratico o pecado porque eu bebo, porque eu tenho desejo de beber. Os desejos são legítimos, mas o pecado usa isso de uma forma que me torne realmente escravo, ou seja, servo do pecado. E foi isso que aconteceu com todos nós a partir do momento que nós nascemos. E aí Paulo escreve lá em Efésios capítulo 2 que nós andávamos segundo os desejos da carne, segundo os desejos de pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então a nossa rotina, o nosso estilo de vida era satisfazer esses desejos. Então o que o pecado fez? Morto o espírito, a alma se tornou refém dos nossos desejos.
por mais que esta alma, ela não consegue resistir, como Pedro fala, né? As concupiscências da carne que combatem contra essa alma. Se o meu espírito não estiver fortalecido, revestido pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ceder aos desejos da carne. Então, a ordem natural para que eu e você sejamos santificados, nós temos que ser primeiramente santificados no Espírito. Depois na alma, que aí sim entra pensamentos, vontades. Aí é onde eu vou buscar no Espírito de Deus poder para desejar, como o Carlão aqui falou, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí sim o meu corpo vai obedecer ao Espírito. Andar no Espírito é isso. É o Espírito Santo, através do meu Espírito, dirigir a minha vida. Então, essa obra do Espírito, ela começa, de santificação, tem que começar no meu Espírito, não no meu corpo. O corpo, na verdade, é um reflexo, é um resultado. Mas também o corpo deve abster-se da prostituição, como em 1 Tessalonicenses a palavra fala. Então não me venha com essa história que você está santificado do Espírito e pratica prostituição. Isso não existe. Porque tem gente que prega isso, por incrível que pareça. Que o que o corpo faz não importa, importa que o Espírito, sei lá, eu creio, né? Sei lá, não sei como é que é essa linha aí, teológica, né? Mas não bate. E aqui Paulo mostra claramente que eu tenho que ser santificado nos três. Mas começa no Espírito. E nós não cuidamos tanto da parte espiritual. Nós somos muito mais preocupados em deixar de fazer certas coisas, certas práticas, mas nós não nos fortalecemos espiritualmente como deveríamos. Através de leitura, através de oração, através de meditação, através de tantas outras práticas que o Espírito coloca à nossa disposição para que a gente possa realmente ter uma vida santa. E queremos deixar de praticar o pecado. Não funciona dessa forma. Não é querendo só deixar de fazer certas práticas, você vai ter que realmente buscar santificação no espírito, na alma, e aí, consequentemente, você vai experimentar no corpo. Amém, queridos? Então, pare de inverter a ordem, viu? Pare com essa história de querer começar pela santificação do corpo. Se o teu espírito não tiver suficientemente fortalecido, você não vai resistir no dia mau. Infelizmente. Você vai ceder ao pecado. Ok? Então esta obra começa lá no Espírito. 1 Tessalonicenses 5, 23, como a gente acabou de ler. Voltando agora para Tiago. E aqui Tiago mostra que nós devemos renunciar, mas isso também, esta renúncia, é algo que também é o Espírito que vai me capacitar a fazê-lo. Vamos lá. Eu falo isso porque não parece muito claro quando a gente vai lendo o texto, né? Dá a impressão de que tudo é uma decisão racional. Não é. É pelo Espírito de Deus. Começa, sem dúvida, por um desejo racional, que eu entendi que eu devo deixar de fazer, então eu vou buscar poder no Espírito para não fazer mais aquilo. Aí sim. Mas sempre buscando recurso nele. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Versículo 1, né, que eu já li. De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Nós lemos também lá em Colossenses, em Gálatas, no capítulo 5, que, capítulo 5, verso 16 a 18, que a carne milita contra o espírito. Há, sem dúvida nenhuma, um certo conflito entre os prazeres da carne, que ele escreve aqui, ó, de onde senão dos prazeres da carne. Né? Ele começa mostrando aqui que a primeira coisa que nós devemos renunciar ou devemos nos despojar são os desejos descontrolados da carne. Isso na ordem do texto. Não tem nada a ver com aquilo que eu acabei de falar lá de 1 Tessalonicenses 5, 23. Eu estou seguindo a ordem do texto. Amém, amados? Todo mundo viu? Glória a Deus. Amém.
Amém, César? Eu sei que o César é o que mais fica contente, né, César? Porque todos ficamos contentes. Não, o César fica mais, porque como tesoureiro eu sei que não é fácil, não. Gestor de finanças, quando falta recurso, né, César? Só Deus, né? Mas que bom. Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Então, voltando aqui ao nosso texto, a primeira renúncia que nós devemos fazer na ordem do texto é deixar os desejos descontrolados, como ele escreve aqui, que são esses prazeres que militam na vossa carne. A palavra traduzida aqui por prazer é hedone, que inclusive dá origem ao hedonismo, né? que é um estilo de vida esse. São pessoas que buscam satisfazer os prazeres da carne. Tem pessoas que só querem, o estilo de vida deles é esse. Eles buscam constantemente satisfazer os desejos, os prazeres que a carne nos oferece. Esses são os hedonistas, né? E daí que vem essa palavra, aqui está traduzida por prazer, que milita na minha e na sua carne. Então, é natural que eu e você, tenhamos esses prazeres, esses desejos. E, como eu disse, não há nada de errado. A questão é quando isso é usado pela lei do pecado, né, e da morte para nos conduzir à prática de pecados. Aí sim é algo pernicioso. Então aqui, Tiago está levantando a primeira dificuldade que nós devemos, e isso está muito ligado a uma busca, né, dessas pessoas que vivem satisfazendo aí os prazeres da carne, a uma busca desenfreada que leva você a só se preocupar com essa satisfação dos seus prazeres. Ou seja, a sua vida se torna algo extremamente voltada para esse propósito, para esse objetivo, e você vai viver sempre com este foco, com esse desejo, com essa ganância, se eu posso dizer assim, de ter seus desejos satisfeitos. Conta-se uma passagem que um lavrador, né, ele arando lá na sua terra, na sua fazenda, e o seu filho chegou para ele e falou assim: pai, eu queria também arar. E ele arava direitinho, né? Ele pegava lá, não sei se vocês já viram juntas de boi, lá em São Sebastião, de vez em quando a gente vê, né, Sandro? Eu já vi lá ao vivo e a cores, gente. 10, 12 bois, né? Uns boizão bonito, rapaz. Nossa, lá tem um desfile, inclusive, que é feito anualmente lá. É um carro de boi. Vocês já viram um carro de boi genuíno, gente? Já viram o canto do carro do boi? É um canto. Eles chamam de canto. É mais ou menos assim. Mais ou menos, lógico que não é assim, né? Que as rodinhas, é tudo feito de madeira, né? Então, quando gira lá a rodinha lá, o boizão lá, o negócio... E eles pegam essas juntas de boi e eles vão arar. É comum lá, isso acontece até hoje, lá em São Sebastião, lá. Você vê de vez em quando, não é sempre, né? Eles se juntam lá numa turma, lá, precisamos arar lá uma terra, tal. Aí pega, sei lá, não sei quantas juntas de boi, 7, 8 juntas, e eles vão arando lá, é bonito, sabe? O negócio é bacana. Mas aqui esse homem só tinha uma junta de boi, e ele arava direitinho, ele arava reto, né? E aí o filho chegou assim, pô, pai, eu quero aprender a arar também. Né? Ele falou, tá bom, meu filho, eu ensino você. Né? Aí pegou, mostrou para ele o comando, né, que dava lá, até o boi mestre, não sei o quê. Aí falou para ele assim, aí ele falou, mas pai, como que você consegue fazer tão retinho essa verga, né, que fala? É verga? Aquele veio, né, que o boi vai fazendo na terra. Como é que você consegue fazer aquela? Só a Claudinha que conhece, gente? É verga ou não é? É verga, como é que é? Olha, ninguém conhece, gente. Nossa, vocês... Puxa vida, viu? O povo precisa voltar tudo para a roça de novo, viu? Bom, a valeta, vai. Pronto, valeta. Valeta todo mundo entende, né? Aquela valeta para você arar. Fazia retinho. E aí ele pergunta pro pai, pai, como que o senhor consegue fazer essa valeta tão retinha, né? E aí o pai falou assim, olha, tá vendo? Eu ponho um alvo diante de mim, eu olho para aquele alvo e eu vou seguindo em direção àquele alvo. Ah, o filho, entendi, pai. Então pode deixar que eu vou fazer, né? E o pai deixou o filho lá, foi embora, tal. E aí depois ele voltou, o negócio estava tudo torto, né, cara? O negócio não estava retinho como ele fez, né? E tal. E aí ele falou, meu filho, mas você não fez o que eu falei?
Você não pegou um alvo? Ah, eu peguei, pai. Tá vendo aquele alvo branco lá? Aí o pai olhou assim, era uma vaca branca. E aí é óbvio que a vaca se movimentava, e aí o filho seguia a vaca, fazia a verga errada. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, olha, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele está falando das pessoas que ele, no capítulo 11, ele fala que são os homens, os heróis da fé, do capítulo 11, ó, visto que nós temos tamanha multidão de pessoas que foram tementes a Deus pela fé, deixando todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia, isso é santificação, viu? Peso e pecado que tenazmente, o pecado e o peso, porque veja, santificação não é só de pecado. Entenda que santificação envolve maus hábitos, que não são pecado, mas que nos prendem. Por isso que o texto de Hebreus diz, desembaraçando-nos. Desembaraçar é você desatar, você tirar um peso que está grudado no seu corpo. Desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Um exemplo, o trabalho. O trabalho é pecado? Mas se você vive para trabalhar e não tem tempo para Deus, não chega a ser um pecado, mas é um peso. É lógico que eu dei um exemplo aqui, não é que você não tem tempo. Você restringe o seu tempo para Deus. Então, de repente, uma coisa lícita, como o trabalho, como o cuidado com os filhos, como o cuidado com a esposa, como uma série de outras coisas colocados acima da tua relação com Deus, isso pode se tornar um peso na tua vida. Amém? Então veja, deixando do peso o embaraço que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quem vive para os seus próprios prazeres não está olhando para Jesus. Com certeza o seu alvo é outro, o seu propósito é outro, a sua prioridade é outra. Eu sei que, graças a Deus, aqui ninguém vive para os seus próprios prazeres, amém, amados? Mas se por acaso você for assediado por esse desejo, em nome de Jesus, rejeite para a glória de Deus Pai, amém? O segundo desejo que o texto mostra aqui está no versículo 2, quando ele diz assim, olha, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, e nada tendes, porque não pedis. É esse texto aqui, este versículo 2, aqui nós devemos nos despojar, né, segundo aspecto aqui do despojamento, né, que são os desejos não realizados. Ou seja, havia uma insatisfação. Cobiçais e nada tendes. Quando você cobiça e adquire alguma coisa, você pelo menos satisfez aquele desejo de cobiça. Você deseja um carro novo, vai lá e compra um carro novo. Só um exemplo, tá, gente? Não é pecado comprar carro novo. Mas só para mostrar para você que é gostoso. Quando você conclui, quando você executa aquilo que você desejou, sem problema nenhum. É bom. Agora, quando você deseja e não consegue, é frustrante. É ou não é? E é aí que Paulo... Tiago, né? Me perdoe. Eu vou falar Paulo outras vezes, então já me perdoe antecipadamente. E aí que Tiago chega e coloca aqui, olha, vocês cobiçam e nada tendes. Vocês matais aqui, invejais, não é matar no sentido de tirar a vida. É matar mesmo no sentido de desejar o mal, de querer passar por cima do outro, de inventar injúria ou qualquer outra coisa, ou mentira ou qualquer outra coisa, no sentido que Jesus fala lá em Mateus 5, né? Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo que ele que disser tolo, raca e uma série de coisas, já matou. Já é réu até do inferno. Né? Tem vários graus lá que ele vai falar, não vou entrar no texto, só para mostrar que não se mata somente tirando a vida. Mas com palavras você mata. Então é nesse sentido que o texto está falando aqui. Olha, matais e invejais e nada podeis obter.
Ou seja, as pessoas estavam sendo frustradas, eram pessoas insatisfeitas, porque não conquistavam as coisas que queriam. Pelo menos é o que está escrito aqui. Ó, viveis a lutar e a fazer guerras, mas nada tendes, porque não pedis. Inclusive, ele coloca aqui uma questão, porque a oração, que é uma dos aspectos da oração, nós vamos falar sobre oração mais para frente, é a petição. A petição é o pedir. Oração não se resume à petição, mas é um dos aspectos da oração. E aqui eles não pediam, eles estavam tão desconectados, vamos dizer assim, tão distantes de Deus. Esses irmãos aqui que ele escreve, que eu não sei quais são, porque eram as 12 tribos dispersas, não era um local específico, né? Era uma carta universal. Então, alguns irmãos aqui, provavelmente informações que ele tinha, eles chegavam ao ponto de nem depender de Deus através da oração, para pedir as coisas que eles queriam, que eles desejavam. E quando pediam, que é o versículo 3, e aí já vou entrar no terceiro despojamento, né? Aí eu já vou falar dos dois aqui, porque é muito parecido essa parte aqui. E, verso 3 diz assim, olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Então veja, quando eles pediam, coisas boas eles não pediam. E aliás, para que você peça as coisas boas, né, Jesus quando fala lá em Mateus 7, né, que filho que se pedir um pão ao pai, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente, né? Quanto mais o Espírito Santo vos dará boas coisas aos que lhe pedirem. As boas coisas são as coisas do Espírito. A oração é um meio, é uma forma de nós nos relacionarmos com Deus e entendermos, inclusive, quais são as boas coisas que Deus quer que nós peçamos. O texto ali de Mateus está falando de coisas que eram necessárias. Ele está falando de pão, ele está falando de peixe. Ele não está falando de coisa supérflua, de coisa fútil. Que pelo visto era o que eles pediam, quando pediam. Eles não pediam as coisas boas, e quando pediam coisas fúteis, para gastarem nos seus próprios prazeres. Para a sua própria satisfação. Era uma coisa egocêntrica, egoísta. Então veja que eles tinham essas duas dificuldades ali. A questão da insatisfação, né, como nós já falamos, chegando ao ponto até de não pedir, e obviamente não pediam coisas boas, não eram pessoas satisfeitas, porque não há prazer para nós maior do que a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, amados? E quando você está desvinculado disso, quando você está desconectado disso, é complicado. E aqui no caso, quando eles pediam para os seus próprios prazeres, demonstra que aqueles irmãos ali não tinham realmente uma intimidade, um relacionamento profundo com Deus, a ponto de saber qual era a vontade de Deus e, portanto, pediam para os seus próprios prazeres. Então veja que nós já falamos aqui que nós temos que renunciar aos desejos descontrolados da carne, versículo 1, os desejos não realizados, as nossas insatisfações, no versículo 2, as insatisfações, né, isso deve ser rejeitado. No verso 3, os desejos egoístas da nossa carne. Salmo 37, verso 4, diz assim, agrada-te do Senhor, ou deleita-te do Senhor, não sei como é que é na sua versão, e Ele concederá, ou Ele satisfará os desejos do teu coração. Uma vida de satisfação, né, e eu gosto muito daquela música, né, Sou Feliz com Jesus. Não vou cantar, podem ficar tranquilos. A Claudinha já deu risada achando que eu ia cantar, né? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Só para vocês lembrarem, né? Eu sei que a maioria aqui já conhece. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a maior aflição, ou seja o que for, que tu me fazes sofrer
Feliz com Jesus sempre sou. Essa é a letra da primeira estrofe que eu lembro de cor. O resto eu já não lembro tanto. Então veja que, independente da situação, da circunstância, né, o autor deste hino, ele mostra que ele está satisfeito com o Senhor e não a sua satisfação não depende da situação, da circunstância, do que ele recebe ou ele não recebe. E a dificuldade minha em você, às vezes, as nossas tristezas, as nossas dificuldades, às vezes, é porque nós não fazemos, nós não nos deleitamos, não nos agradamos do Senhor. O que é deleitar-se e agradar-se do Senhor? É termos uma relação tão próxima e íntima a Ele, que todas as minhas necessidades são automaticamente supridas em Cristo Jesus. Por isso que Ele satisfaz os desejos do meu coração. E o fato de eu ter essa comunhão com Ele fará com que eu deseje as coisas que Ele deseja. Este é o ideal, esse é o ponto que eu e você deveríamos chegar em Cristo Jesus. Se você vê o capítulo 5 de João, Jesus falando ali da sua ligação com o Pai, o tempo todo ele fala, olha, eu faço o que eu vejo no Pai, eu faço o que eu ouço do Pai, eu falo o que eu ouço do Pai, e eu falo o que eu vi. São várias e várias e várias. Por quê? Fruto de uma relação, de uma comunhão íntima com Deus. Então Deus passa a ser a satisfação do meu coração. Amém, amados? É isso que nós precisamos chegar, porque aí não seremos frustrados. Não teremos tristezas, teremos dificuldades, teremos momentos tristes, perdas, mortes, às vezes perda de emprego, preocupação, né, com filho, com filha, e sei lá eu o quê. Isso não vai mudar. Não é nesse sentido que eu estou falando. Mas diante disso tudo, nós estaremos sempre esperando e confiando no Senhor, porque Ele irá sempre prover uma solução para nós. Amém? Por isso que ele diz na sequência do Salmo lá, espera no Senhor. Ai, meu Deus, eu vou ter que ler lá, porque eu não lembro. Vamos lá. Salmo 37. Acho que é o versículo. Aqui. Sim, o 4 é o que eu citei. Mas o que eu estava querendo. É aqui, ó, finalzinho no verso 9. E o verso 11. Ele diz assim, olha. Eu vou ler o 4 até lá, vai. É bonito esse salmo. Você está com o texto aberto aí? Amém, vamos lá. Não perca lá Tiago não, tá? Capítulo Salmo 37, né? Não deixa de ser capítulo 37. Do versículo 4 em diante. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Fará sobressair a sua retidão como a luz, e a tua justiça como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, pois os malfeitores serão exterminados. É isso que eu queria aqui, ó. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Era esses, o 11 e o 9 que eu queria lembrar. O que está se falando aqui dos mansos, né? Não é à toa que Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso é aquele que abriu mão dos seus direitos, é aquele que realmente está totalmente entregue e deleita-se e agrada-se do Senhor. Esse realmente não tem os seus desejos frustrados. Ele vai viver na terra como rei, apesar de todas as dificuldades que infelizmente enfrentamos aqui na terra. Ele não está falando aqui de reino milenar não, viu gente? Está falando de herdarão a terra aqui, ele está falando de herdar esta terra no sentido de viver como reis aqui nesta terra. Ok? Amém. Vamos lá. O quarto aspecto que Tiago aqui nos exorta a renunciarmos é
a amizade com o mundo. Versículo 4, ele chama de infiéis, na versão, né? Eu li a minha que fala adúlteros e adúlteras, né? Eu fui lá no original, está escrito realmente adúlteros e adúlteras, né? E aqui é traduzido nessa outra versão por infiéis, não sei como é que está na sua aí. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Bom, não tem como nós sermos realmente amigos, né, do mundo, porque esse mundo jaz no maligno, óbvio. Se você está num processo de despojamento das coisas pecaminosas e revestimento do novo homem, que é Jesus Cristo, pelo Espírito, né, não tem como você conviver realmente neste mundo de forma amistosa. A nossa relação com este mundo é simplesmente vivermos nele, mas não nos deixarmos influenciar, nem sermos dirigidos, nem sermos contaminados por este estilo mundano. Ok? Usufruímos aí, tem a natureza, tem uma série de coisas interessantes, né, que não tem no mundo, mas estamos nos referindo aqui a esse sistema, né, que Paulo, inclusive, em Romanos, fala lá, e não vos conformeis com este mundo. Ele está falando do sistema mundano que, infelizmente, está dominado pelo pecado, influenciado pelo pecado, de tal forma que faz com que você, né, basta você olhar as coisas que se postam aí na internet e uma série de outras coisas, né, é um consumismo desenfreado, é uma sensualidade desenfreada, é uma série de coisas que provocam em mim e você desejos de coisas pecaminosas. Isso, infelizmente. Não estou dizendo que tudo é isso, mas muitas coisas. E é um sistema realmente que está, que tem um propósito, um alvo, que não é olhar firmemente para o autor e consumador da fé. São todas essas forças, se eu posso dizer assim, olha, o teu egoísmo, o teu ego, o mundo, os desejos desenfreados, são todos inimigos que procuram tirar o nosso foco de Jesus Cristo. É a vaquinha branca lá no pasto daquele fazendeiro. Então, meu irmão, para de olhar para a vaquinha branca. Amém? Olha para um ponto fixo. Olha para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Amém, amados? Em nome de Jesus, faça isso. São coisas que realmente tiram o nosso foco do Senhor. Ou supondes, verso 5, que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Na verdade, essa citação aqui, não existe nenhum texto do Antigo Testamento que tenha essa frase, né, que Tiago aqui cita, é com ciúmes que por nós anseia. Essa palavra ciúmes aqui, ele usou o termo adúltero e adúltera para se referir a pessoas infiéis. E aí ele usa esse mesmo, um termo parecido, né, dentro desse contexto, no verso 5, é com ciúmes, que o Espírito por nós anseia. É lógico que isso aqui é uma forma, tem um nome isso aí, eu não sei como é que, não lembro aqui agora. Está aqui, ó, antropomórfica. É uma expressão antropomórfica. Porque Deus não tem ciúmes, pelo menos não no sentido que eu e você conhecemos. O que o Espírito Santo tem aqui é zelo. Essa é a ideia que está por trás dessa expressão usada aqui. É um zelo, é uma atenção toda especial. É nesse sentido que o texto está dizendo. E relativo ao quê? Ao mundo. Porque quando o Espírito habita em mim e habita em você. E ele sabe quais são as intenções e os desejos do teu coração. Lógico que ele sabe. Deus conhece as intenções e os desejos do nosso coração. Nós não conseguimos esconder nada dele. E o Espírito que tanto anseia por mim e por você, que tanto tem zelo para nos manter distantes do pecado, ele realmente fica muito entristecido quando ele vê que você deseja ter amizade com este mundo, que você não rompeu com o mundo. É nesse sentido que Tiago aqui está nos chamando a atenção. Olha, ou supondes que em vão a Escritura. Na verdade, existem vários textos que falam desse cuidado, desse zelo especial que Deus tem com o seu povo. Isso tem no Antigo Testamento.
E também há textos que falam que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Joel, por exemplo, capítulo 2, é um desses textos. Então, o que acredita-se é que Tiago juntou essas duas ideias e colocou aqui como se fosse um versículo citado das Escrituras. Mas não é, mas sim um ensinamento das Escrituras. É mais nesse sentido que o texto coloca-se dessa forma. Então, ele mostra aqui que realmente o Espírito ele tem um zelo, e ele habita em nós, e ele tem um cuidado todo especial conosco. E que nós somos considerados infiéis ou adúlteros e adúlteras quando buscamos amizade com este mundo. Isso teve alguém que falou isso, mas também é uma interpretação desse texto. Você tem com ele aberto aí? Você está com ele? Leia para mim. Esse é um dos textos que alguns acham que pode ter dado origem a essa citação. Mas veja que é uma interpretação, né? Não é uma citação ipsis literis, vamos dizer assim, ao pé da letra. Né? É alguma coisa que ele pega o conceito, que é outra ideia, né, que alguns entendem, que ele pegou um texto, pegou um conceito daquele texto, ou pegou outros textos e juntou os textos. Então, várias suposições aqui que é feita em cima disso. Mas o detalhe aqui não é isso que importa. É porque se você for procurar, não existe esse texto no Antigo Testamento. É só por isso que eu citei. Né? Do jeito que está escrito aqui, não. Então veja que o que Deus tem cuidado e zelo por mim e por você, isso é uma verdade. Amém, queridos? E Ele faz de tudo. Ele fez tudo já. E Ele faz de tudo para que eu e você tenhamos uma vida santa. E o Deus de paz vos santifique em tudo. Em todo o vosso espírito, alma e corpo, para que nós sejamos guardados irrepreensíveis para o dia do Senhor. Amém, queridos? Irrepreensíveis ali não é perfeição, como o Santo já disse. São pessoas que não são alvo de censura. Eu não posso ser censurado por nada. É isso que o texto está dizendo. A expressão irrepreensível significa: eu estou livre de censura, livre de crítica, no sentido de ter cometido alguma coisa errada. E é isso que Jesus Cristo fez por mim e por você naquela cruz. Não só quando Ele nos justificou, perdoando os nossos pecados passados, mas quando também pelo seu sangue, Ele nos providencia poder e graça para termos perdão dos pecados que porventura venhamos a cometer na nossa vida. Amém, amados? Isso também faz parte dessa justificação. Bom, então, vamos lá. Voltando aqui à questão, então nós devemos renunciar os desejos descontrolados, nós devemos renunciar os desejos não realizados, né, essa insatisfação, nós devemos despojar ou renunciar do egoísmo e também da amizade com este mundo. Bom, a partir agora do versículo 6, a situação vira. Agora é o que eu e você devemos ser ou fazer. Veja bem, ele começa agora a dizer o que pelo Espírito Santo nós devemos nos dedicar. Aquilo que eu devo me dedicar. Veja bem, ele diz assim, olha, antes, verso 6, deixa eu ler nessa outra versão aqui. Antes, está aqui. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Praticamente, Tiago aqui está classificando dois grupos, soberbos e humildes. Todos nós fomos soberbos um dia. Amém? O que é soberbo? Vivíamos de forma independente de Deus, para os nossos próprios prazeres e a nossa satisfação, éramos egoístas, tudo isso aí faz parte dessa soberba que nós já estamos falando. Então veja que essas 4 renúncias que ele fala aqui, está relacionado à soberba. Que eu e você nascemos com ela. Fomos gerados neste mundo soberbos. O desejo de independência de Deus que Adão teve, foi o que levou, o orgulho do homem, foi o que levou ao pecado. Isso faz parte da soberba humana. Então veja que Deus ele tem verdadeiro ódio
Também isso é uma palavra antropomórfica, porque Deus não tem ódio, tá, gente? Deus, ele não gosta. Pronto, mudou. Ele abomina. Pronto, Dona Dirce foi mais bíblica, né? Deus abomina a soberba. E interessante que o termo aqui usado, olha, pois Deus resiste ao soberbo, é um termo usado para guerras. É uma resistência no sentido realmente de você se entrincheirar. De você ter um inimigo e você resisti-lo com a sua vida. Não é uma resistência no sentido assim, né? Ah, não gostei do fulano, tal, não vou me distanciar um pouco dele. Não, é você se entrincheirar, você considerá-lo como inimigo. Você resistir a uma resistência muito mais profunda. Então Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então veja que agora ele vai mostrar, veja, tudo aquilo que nós falamos antes está ligado à soberba. Agora tudo que nós vamos falar está ligado à humildade. E quando Jesus começa o Sermão da Montanha, ele diz lá, bem-aventurados os humildes de espírito ou de coração, porque deles é o reino dos céus, dos humildes. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aí olha nós falando de novo estava falando de arado aqui, né? Jugo é aquela canga que você coloca em cima do boi. Então, tomai sobre vós o meu jugo é você se submeter ao senhorio de Jesus. Então, tomai sobre vós o meu jugo, submetei-vos ao meu senhorio, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, nós não estamos falando aqui de humildes na aparência. Nós estamos falando de humildes de coração. Nós estamos falando de mansos de coração. Por isso que as bem-aventuranças, elas não retratam, não são características que eu devo adquirir na minha vida, na minha experiência cristã. Não. Se você nasceu de novo, você é tudo aquilo que está escrito ali. Você pode aperfeiçoar cada uma daquelas qualidades. É diferente. Mas você já é humilde, senão você não está no reino de Deus, meu querido. Você é manso, senão você ainda não tem capacidade para viver nessa terra. Você chora porque você se arrepende. Porque você tem um coração e um espírito contrito e abatido. Nós vamos ver isso aqui, nesse texto. Então são características de um cristão. Não é algo que você vai adquirindo, a maneira que você vai se santificando, você vai adquirindo. Ah, eu não tenho humildade, eu passo a ter humildade. Não, você pode ter um grau baixo de humildade. Se você nasceu de novo, você é humilde. Porque senão, você não é do reino dos céus. Mas veja que o texto nos exorta, e ele vai dizer aqui lá na frente, né? Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. É o último versículo, versículo 10. Então, embora sendo humilde, não quer dizer que eu não possa ser mais humilde ainda. Embora sendo manso, não quer dizer que eu não possa ser mais manso ainda, e devo ser. E isso tudo, sim, faz parte deste processo de santificação. Agora, se você não tem nenhuma das características ali, ou não tem algumas das características ali que está escrito em Mateus capítulo 5, alguma coisa está errada com a sua experiência de regeneração. Amém, amados? Bom, vamos lá. Ele vai então colocar aqui agora 4 coisas que nós devemos nos dedicar, como eu já disse. A primeira delas está no versículo 7, que é sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. É óbvio que o humilde, a primeira coisa que ele vai fazer, sem dúvida nenhuma, é reconhecer que ele não pode resolver a questão do pecado, que é o nosso maior problema, entre nós e Deus. Então, o humilde é alguém que se entrega, e aí ele chora, clamando a Deus perdão pelo seu pecado. Então, o humilde é alguém que reconhece o seu estado de miséria. Muito bem, Marco. O humilde é uma pessoa que reconhece o seu estado de miséria. Isso é algo que
à medida que nós vamos crescendo no Espírito, crescendo em Cristo Jesus, né, como diz lá em Efésios, à medida que vamos sendo aperfeiçoados na perfeita varonilidade, a estatura completa de Cristo, como diz lá o texto, nós devemos cada vez mais ser humildes. A humildade é algo que eu e você, como é que eu posso dizer? Vamos lá, um exemplo para você entender melhor. Eu uso esse exemplo, é muito, muito clássico, muito fácil, acho que, de você entender. As irmãzinhas, quando vão se maquiar, o que vocês fazem? O que é isso, gente? Eu estou só citando aqui uma coisa normal da vida. O que vocês fazem, irmãzinhas? Vocês vão perante o quê? Um espelho. O que mais que vocês fazem? Hã? Não, tem uma coisa mais importante que tudo isso. Vocês iluminam o rosto. Vocês vão com bastante luz. Por que vocês põem bastante luz no rosto? Para enxergar o quê? As imperfeições que vocês querem cobrir com a maquiagem, é ou não é? Gente, eu fico impressionado quando bate uma luz assim meio por baixo, não sei que ângulo que é, rapaz. Parece que eu fico uns 20 anos mais velho, gente. É impressionante. Você já está nessa fase também, Sandro? Eu fui tirar outro dia uma foto lá daquele GovBR, né? Cara, eu tive que jogar a luz, rapaz. Senão o barbadinho lá não conseguia, do sistema lá, não conseguia fazer a leitura facial. Aí tive que jogar a luz, cara. Na hora que eu joguei luz, falei, que isso? Aí pá, tirou aquela foto assim. Quase que eu fazendo um que isso, né? Não saiu o que isso. Mas ficou uma foto horrível lá no meu leitor facial lá do GovBR lá. Porque eu joguei luz. Ressaltou tudo. Quando estava na penumbra, estava até que bonitinho. Mas quando bateu a luz, rapaz, o negócio ficou feio. O texto lá de João, capítulo 3, diz que aquele que se aproxima da luz. Aproximar-se da luz é estar perto cada vez mais do Senhor. Amém, amados? E quando eu estou perto do Senhor, eu vejo o quanto eu sou feio. O quanto eu sou miserável. Mas, infelizmente, maquiagem não resolve. E Deus não está preocupado se você é feio ou não. Deus está preocupado se você quer ficar bonito. E só tem um jeito de ficar bonito. É se parecendo com Jesus. Amém, amados? Mas da minha parte, o que eu tenho que enxergar é sempre quem eu sou. Para de colocar maquiagem, viu, meu querido? Para de achar que você é bonitinho, bonitinha, né? E que um rugezinho, um batonzinho vai dar um jeito nessa história. É só realmente a misericórdia de Deus. Amém? É arrependimento. É busca por arrependimento. É coração contrito e abatido. É isso que agrada a Deus. Deus não é como os homens, né, deste mundo que se agradam com uma mulher bem maquiada. Deus, ele se agrada com o coração limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver o Senhor? Na sua beleza e na sua formosura? Amém? Então seja limpo de coração. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Quer dizer, não vamos não. Eu acho que não. Vamos lá, vamos caminhar, né? Vamos caminhar até onde der. Então, a primeira característica, a primeira atitude que nós devemos nos dedicar é sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Por mais que eu tenha um dia me humilhado perante a presença do Senhor
e me sujeitado a ele, veja que o texto aqui diz que eu devo continuar me sujeitando a ele. A palavra sujeitar-se aqui está ligado à questão da obediência. E a obediência é fundamental para aperfeiçoar, inclusive, a fé. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém, amados? Lembra do hino, dona Dirce? Lembra, né? Você tem que lembrar que você me ensinou, né? Senão o negócio está tudo errado mesmo. Né? Você me ensinou não, né? Você cantava com a gente lá nos cultos metodistas, né? Na igreja lá de Poços de Caldas e outras mais que a gente passou. Né? Então, crer e observar, crer e obedecer, isso é fundamental. Então, sujeitai-vos a Deus aqui está ligado, sem dúvida nenhuma. Para de obedecer o chifrudo. Para de obedecer o capiroto. Aliás, está gravando agora, né? Não é capiroto, não. Vamos colocar aqui o Satanás, né? O diabo. Não pode ter algum capiroto aí, né? Diz que lá em Minas tem, né? Uma família chamada capiroto. O texto é claro, resistir ao diabo. Não é a mesma palavra usada lá quando Deus resiste ao soberbo. Mas é uma resistência também no sentido de opor-se. Eu não tenho a capacidade de resistir ao diabo como Deus tem. Eu não tenho. Eu tenho, para resistir ao diabo, eu preciso entender que eu não devo me aliar, me associar a ele. Eu não devo obedecer a ele. E aí buscar poder naquele que tem poder para me dar resistência, para aí sim resistir ao diabo. Amém, queridos? Por isso que o termo aqui não é o mesmo lá. Lá é um termo muito mais, uma resistência muito mais assim, forte, se eu posso dizer, não sei nem como expressar isso. É uma resistência muito mais resistente, isso. Uma resistência resistente. Quando Deus resiste ao soberbo. Ele tem esse poder, essa capacitação. Eu tenho que me opor. Você tem que entender, isto é vontade de Satanás. Senhor, tem misericórdia, não deixa, Pai. Não me capacita a não obedecer, me capacita a fugir ou a resistir disso. Porque tem questões que você tem que fugir mesmo. A Bíblia fala para você fugir da imoralidade e fugir da idolatria. E tem questões que você vai resistir. Lembrando sempre de 1 Coríntios 10, 13. Que ele nos capacita. Né? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que possais resistir. E com ela, eu não lembro exatamente, mas o texto diz que ele nos dá o escape. Então Deus nunca vai deixar você ser tentado além do que você pode resistir. Pelo poder que ele te capacita. Amém? Deus conhece o ponto que você está. Então Deus não permite que você seja tentado além daquilo que você já tem em Cristo Jesus capacidade para resistir. Amém, queridos? Mas você deve se opor. Você deve buscar no Espírito capacidade sempre. Então, sujeitai-vos, pois a Deus é isso, desejo de obediência, desejo de sempre fazer a vontade dele, e resistir ao diabo é sempre buscar em Deus capacitação para se opor a tudo que o diabo faz, e ele fugirá de vós. É a expressão que, naquele momento, não é que ele vai fugir o resto da vida, não. O diabo é terrivelmente insistente. Ele foge quando ele vê que não tem sucesso numa questão na tua vida, ele te deixa um pouquinho em paz, mas daqui a pouco ele está voltando, né? Como diz o texto lá de Hebreus, que tenazmente nos assedia. Existe uma tenacidade, uma constância, realmente, do pecado de Satanás e das coisas que também pesam, né? Que causam dificuldade na nossa caminhada em Cristo Jesus. Bom, o segundo aspecto que nós devemos nos dedicar, segundo esse texto, é o versículo 8, que diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Vamos lá.
primeira coisa que me surpreende nesse texto é que ele diz assim, ó, chegai-vos a Deus. Abra em Hebreus, é um pouquinho mais atrás aí. Não perca Tiago, mantém Tiago aí. Hebreus capítulo 10. São 3 páginas na minha Bíblia. Na sua deve ser por volta disso também. Ele vai dizer aqui o seguinte. 10:19. É até bom porque nós já vamos preparando aqui para a ceia, porque inclusive tem mais 2 pontos aqui que eu vou falar, mas que não vai dar tempo, a gente conclui na próxima vez, tá bom, queridos? Estão com o texto aberto aí? Hebreus 10:19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, aqui a figura, né, do Santo dos Santos é o lugar santíssimo, que o sacerdote entrava uma vez por ano, sempre com sangue, ou seja, ele tinha feito a purificação dos seus pecados antes de entrar lá no Santo dos Santos. Então aqui é a figura que o autor de Hebreus está usando, né? A carta aos Hebreus é uma carta muito carregada de toda essa simbologia que havia no Antigo Testamento, nas práticas lá do tabernáculo e tudo mais. Então aqui o autor está dizendo, olha, portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, e entrar no Santo dos Santos significa intimidade com Deus, no lugar mais santo. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, aqui, com certeza, está se referindo àquele romper, né, quando o véu foi rasgado de cima embaixo, né, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Né? Diz a Bíblia lá em Mateus, que houve um terremoto, né, os mortos ressurgiram, e o véu do templo rasgou de cima embaixo. Era um tecido muito grosso, viu? Humanamente é impossível, ainda mais de cima para baixo. Rasgar de baixo para cima até poderia ser, mas rasgar de cima para baixo era algo impossível. Então, rasgou de cima a baixo o véu lá. Então, essa é a figura do que Cristo fez ali naquele momento. Ele consagrou pelo seu um novo e vivo caminho, isto é, pela sua carne, porque ele entregou, morreu na cruz de fato do Calvário. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, ou veja então, ele fala aqui, da ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, no verso 20, e tendo grande sacerdote, que é o próprio Jesus, sobre a casa de Deus, verso 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado de água limpa. O que eu queria destacar nesses 2 textos aqui? Que nos 2 nós já temos o acesso pelo sangue de Cristo, amém? O novo e vivo caminho já foi aberto, amém? Nós temos acesso ao Santo dos Santos, nós temos um sumo sacerdote, alguém que está intercedendo por nós, que está à direita de Deus Pai, portanto, digamos que está no Santo dos Santos, sentado à direita do Pai. Então nós temos acesso a esse novo e vivo caminho, nós temos o sangue de Jesus que nos purificou todo o pecado, e nós temos esse grande sacerdote. Eu tenho então todas as condições de me aproximar, de me chegar a Deus. Amém, queridos? Mas veja que isso é algo que eu posso ou não fazer. E interessante que lá em Tiago ele fala, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Entenda que, na verdade, a reação divina, pelo que está escrito lá em Tiago, é proporcional à tua reação diante dele. Se você deseja se aproximar de Deus, e faz isso mediante tudo que nós vimos aqui em Hebreus, o sangue, o novo e vivo caminho, porque pela nossa misericórdia, pela nossa capacidade, pela nossa força, a gente seria pulverizado se a gente entrasse na presença de Deus. Amém, amados? Eu tenho todas as condições. Mas para isso, veja que o texto aqui de Hebreus fala, cheguemo-nos com verdadeiro
coração. Eu não acredito que foi Tiago que escreveu Hebreus. Até Paulo a gente poderia vislumbrar esta possibilidade. Mas é interessante a sintonia que existe naquele versículo ali, né, que nós lemos, porque ele fala, lavai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Aqui ele fala, cheguemos com verdadeiro coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de toda obra má e o corpo lavado pela água limpa. Ele fala das mesmas situações. Pelo menos duas aqui, que estão em Hebreus, lá em Tiago ele cita. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Ele está falando aqui de duas coisas que são fundamentais. Em ambos os textos, eu sou exortado a me chegar a Deus. E eu devo me chegar a Deus, me aproximar dele, no sentido de desejar esta comunhão, de desejar intimidade com ele. Isso é algo que eu deva buscar, e isso tudo com certeza acontecerá à medida que nós formos santificados pelo Espírito. Amém, amados? Mas entenda que o processo de santificação é algo que, como eu disse, exige renúncia por um lado e exige dedicação por um outro. É o que está claro aqui nesse texto de Tiago. Mas tudo isso, tanto para rejeitar quanto para me dedicar, eu preciso capacitação do Espírito Santo. Por isso que ele habita em mim e você. E ele está constantemente conosco, o tempo todo, à nossa disposição. Para que à medida que nós entendemos essas coisas e desejamos, ele nos capacita a pormos em prática. Amém, amados? Mas, obviamente, temos que ser novas criaturas para que sejamos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Sem sermos novas criaturas, não há como. Isso tudo que eu estou falando aqui não tem sentido. Isso tem sentido para aquele que creu, para aquele que é uma nova criatura. Amém? Terminou o nosso tempo. Eu vou ter que parar aqui. Amém, queridos? Irmãos, me perdoem. Eu gostaria de terminar, mas aí nós vamos atrasar bastante. Eu vou querer que você fique em pé aqui agora e nós vamos orar. Nós estamos falando sobre avivamento já faz um bom tempo e a questão aqui da santificação está inserida nesse contexto e a gente pretende depois esmiuçar esse tema mais para que a gente possa realmente entender melhor essa questão do avivamento e o quanto nós precisamos deste avivamento para as nossas vidas. Amém, amados? Entendo que às vezes a gente pensa naquilo que aconteceu lá naquela universidade de, eu não sei pronunciar, Asbury, deve ser isso. Ou Asbury, não sei como é que fala. Eu não sou americano. Hã? Quê? Não, acho que é Minnesota, não é Kentucky, sei lá. Não sei que lugar que é. Bom, mas não importa. Às vezes a gente fica tentado a pensar em algo. Eu estou falando disso porque aconteceu recentemente, né? Foi agora em fevereiro. Eu estava olhando um pouquinho sobre isso. Começou no dia 8 de fevereiro e parece que se encerrou no dia 24 de fevereiro. Foram, alguém fez a conta aí? 24 menos 8, 16 dias? Foram 16 dias contínuos de culto, de louvor, de oração. Teve curas, teve uma série de coisas, teve confissão de pecados e uma série de coisas. E a gente pensa geralmente em avivamento como sendo um movimento desse tipo. Amém. Tenha que venha mesmo. E é o desejo do nosso coração. Mas o meu desejo, o meu intuito maior com tudo isso é que você tenha um coração cada vez mais avivado. Um coração cada vez mais cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós estamos falando sobre essas coisas. E são realidades que nós já conhecemos muitas vezes, mas que facilmente nós nos esquecemos. Né? Por isso que Paulo diz, olha, não me canso de falar sempre as mesmas coisas.
porque é segurança para nós. E eu entendo que é isso que nós precisamos, estar sempre ouvindo, né, com mais constância. Nós praticamos a ceia, né, do Senhor todo mês, mensalmente. Nós celebramos a ceia do Senhor. E é algo que nós precisamos mesmo. E o próprio Jesus disse, olha, fazer isso em memória de mim. Por que será, né? Fazemos uma vez por mês, por uma questão de conveniência. Poderia ser toda semana. Poderia ser uma vez cada 2, 3 meses. Poderia ser uma vez por ano, como alguns fazem. Nós preferimos, estabelecemos uma vez por mês. Mas o importante é que seja feito. Porque é um memorial, é algo que me faz lembrar do que eu era e do que eu sou. Éramos miseráveis pecadores, hoje somos pecadores salvos. Amém, queridos? Antes estávamos condenados. Hoje nós estamos com a nossa salvação, com a nossa herança garantida nos céus. Amém? Tudo pelo mérito de Cristo. Mas eu quero que você agora, nesse instante, eu gostaria que você orasse a Deus, aí no seu lugar. E você fizesse o que a palavra de Deus nos exorta. Diante daquilo que nós ouvimos, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu gostaria que você olhasse para dentro de si e olhasse para se alguma dessas características, né, dessas questões que nós levantamos aqui precisam ser despojadas, outras que você tem que se dedicar mais. Eu não sei qual é a tua realidade, eu não sei qual é a tua necessidade. O Espírito Santo de Deus sabe, e Ele está aqui entre nós. E Ele quer remover aquilo que você deseja no teu coração, e Ele quer te revestir daquilo que também o teu coração deseja. Ore a Deus agora em nome de Jesus e coloque diante dEle as tuas necessidades. Assim como Paulo exorta aqueles irmãos lá em Corinto a olharem para a forma como eles estavam tratando as outras pessoas, que não tinham recursos para trazer o que comer e beber para a ceia, para a koinonia, a festa que eles faziam antes da ceia do Senhor. Eu quero que você também olhe para si mesmo, para a sua vida, para a forma como você tem vivido, e busque em Deus agora graça. Se há pecados, aproveite. Peça perdão a Deus, em nome de Jesus. Faça isso agora, todos nós. Eu quero que você ore a Deus, em nome de Jesus. Paizinho querido, eu quero interceder pela tua igreja, Pai, por todos nós. Que o Senhor possa realmente estar cada vez mais vivo em cada um de nós, Senhor. Manifestando a tua glória, o teu poder. Que o Senhor possa nos fortalecer pelo teu Espírito, ó Pai. Que ao estarmos aqui declarando a nossa morte e ressurreição em Cristo, ó Deus, também estejamos aqui declarando o nosso desejo de renunciar tudo aquilo que realmente atrapalha-nos nesta caminhada, nesta jornada, Pai. Oh, meu Deus, te remove de cada um aqui, Senhor, tudo aquilo que tem interferido, atrapalhado nesta corrida, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, ó Pai. Não permitas que o nosso olhar seja desviado, ó Deus querido, por nada. Em nome de Jesus, ó Deus. Dá-nos esta capacidade realmente de mantermos firme e perseverante, ó Deus, nesta caminhada, nessa jornada. Eu te peço em nome de Jesus. Peço também que o Senhor nos capacite, ó Pai, a nos dedicarmos a questões que muitas vezes nós trocamos por coisas tão efêmeras que este mundo nos oferece. Oh, meu Deus, coloque em nossos corações realmente um desejo cada vez mais ardente, ó Pai. Cada vez mais forte, ó Pai. De realmente nos achegarmos a Ti, ó Deus, como deveríamos. Como diz a Tua palavra, em momento oportuno. Oh Deus, faz com que hajam mais oportunidades para cada um de nós, para estarmos mais próximos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. O Senhor já abriu este novo e vivo caminho através do sacrifício que Jesus fez naquela cruz. E nós vamos aqui declarar isso agora, Pai, através do pão e do vinho, Senhor. Que isso seja uma realidade realmente em nossas vidas.
Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém?